especial de reflexão, de espiritualidade, de encontro com Deus. Um programa que realmente, assim, tinha que ser especial. Hoje é dia 31 de janeiro, hoje é sexta-feira. É uma data onde o calendário litúrgico da Igreja Católica lembra um grande santo da Igreja, São João Bosco. E nada melhor do que trazer um dos seguidores de Dom Bosco, o padre Benedito Espinosa, ele que é salesiano, atualmente diretor do Colégio Salesiano de Americana, interior de São Paulo. Padre Benedito, seja muito bem-vindo. Você foi muito esperado, porque esse programa aqui eu queria que fosse muito especial, pelo carinho que a gente tem a Dom Bosco. Eu muito que agradeço a oportunidade de poder falar de Dom Bosco e conversar com você, reencontrar, né? Muito bom. Muito bom. E a alegria também que Dom Bosco tinha assim, um olhar especial pelos jovens. Tanto assim que ele consumiu a vida toda dele a serviço dos jovens. Por isso que nós trouxemos um jovem, o Henrico Bueno da Silva, que é voluntário salesiano e passou um tempo lá em Angola, voltou agora e tem 1000 histórias para contar para a gente. Henrico, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, obrigado. Vamos conversar bastante aí, inclusive falando aí do contexto em que Dom Bosco viveu, né? Dá para a gente até traçar uns paralelos com a situação em Angola, de guerra, de abandono, de orfandade. Vai ser muito bom conversar. Vocês já estão percebendo que o programa de hoje é profundidade, o programa de hoje é mergulho interior, é espiritualidade e vida ao mesmo tempo. Me parece que uma das grandes características de Dom Bosco é essa conciliação. Não é um santo que vive nas nuvens, Padre Benedito. Me parece que é um santo muito concreto, é do dia a dia. Tudo aquilo que é unidimensional, tem uma fachada só, fica sem graça, né? É um quadro, uma foto. A realidade é muito melhor. E Dom Bosco tinha várias dimensões, né? Tinha a dimensão humana, de arranjar aquela sopa para o menino que estava faltando, porque havia miséria. Tinha a dimensão afetiva, para dar alegria, carinho, para que o jovem se sentisse amado. Tinha a dimensão educativa, lançando o olhar para o futuro. Então, esse fato dele ser poliedro, isso dava valor, dava... Quando a gente pensa assim em Dom Bosco, né, para quem está em casa e já conhece, está dizendo assim, nossa, que bom, Tribuna Independente fazendo um programa especial para Dom Bosco. Acho que é o primeiro Tribuna Independente que a gente faz totalmente dedicado a esse grande santo da igreja. Mas pode ser que tenha também gente por esse Brasil todo. Nós estamos em 94% do território nacional, chegando às ondas da Rede Vida para você. E pode ser que tenha alguém que diga assim, mas eu nunca ouvi falar de Dom Bosco. Para quem nunca ouviu, vamos retomar então. Eu conheço também alguma coisinha de Dom Bosco, que eu sei que, por exemplo, ele nasceu em 1815, é isso? Exato. Agora estamos fazendo uma preparação para comemorar os 200 anos dele, né? No ano que vem faremos, se Deus quiser, uma outra festa. Espero que você me convide de novo. E vamos convidar de novo e vamos também informar as pessoas que estão nos acompanhando agora. Imagina assim, 200 anos atrás, vamos voltar na história, a gente está no norte da Itália, é isso? Tá. E aí nasce um menininho. Ele nasceu numa família muito pobre, mas o contexto era bastante difícil, de passar fome mesmo. Porque estamos no fim das guerras de Napoleão, e então o pessoal que está no campo é expulso para a cidade. E o campo fica mesmo desassistido, então há fome mesmo, né? E ele também vai fazer esse caminho até a cidade, e lá ele se constitui padre em favor dos órfãos das guerras. E vai tentar atender a essa situação de penúria que está ali, né? E ele percebe que a igreja não tinha dado conta de todo esse sofrimento. Então ele se faz um coração da igreja para acolher esses jovens pobres que estão ali. Agora eu estou entendendo, por exemplo, a frase do Henrico, quando ele diz assim, tem muito a ver a realidade de Dom Bosco, lá nos seus inícios, aquele menininho que nasce no norte da Itália, num período ali de conflitos, num período de fome, com a situação vivida em Angola. O que leva um jovem como você, por exemplo, que idade você tem? Eu tenho 26. 26 anos, de repente diz assim, não, eu quero ser um voluntário, eu quero ir passar um tempo, não sei se esse tempo é definido em 1 ano, 2 anos, o que é. Mas você nasceu aqui no Brasil e de repente, num determinado momento, diz, não, eu quero ser voluntário lá em Angola. O que você encontrou lá? O que levou você para lá?
É uma história bem longa, né? Mas desde 2004 eu venho fazendo experiências missionárias junto a outros jovens da minha comunidade e sempre, a princípio, em comunidades rurais, né, no estado de São Paulo. Mais para frente fomos fazendo experiências também em periferias urbanas, até que em 2007, 2008, no final de 2007, início de 2008, passei um mês em Alta Floresta, no Mato Grosso, divisa Mato Grosso e Pará. E foi ali que eu comecei a ter essa vontade de fazer uma experiência ainda mais radical. Esse coração missionário. Inclusive, missionário. A gente estava vendo agora de pouco algumas imagens de Angola, onde você esteve também. Sim, daí esse coração missionário foi inflando. Chegou uma hora que eu falei, não, tenho que dar uma resposta para esse chamado, tenho que dar uma resposta para esse ardor. Vou para Angola. Daí, ao longo de 2012, conversando com o Padre Benedito, o Padre Alexandre, que era nosso antigo pároco também, vinha conversando com ele antes. E aí, falei, não, vou dar meu sim. E em 2013, eu fui. Pelo que eu estou entendendo, você vai ser padre, é isso? Não. Não vai ser padre? Já fiz uma caminhada de discernimento, fiz encontros vocacionais, mas a vida foi me guiando para outro caminho. Não, o que eu estou achando fantástico é o seguinte, ele começou a falar e eu disse, bom, esse detalhe eu não sabia, então ele vai ser padre. Quer dizer que esse ser missionário, esse gastar a vida, se doar numa missão em Angola ou em qualquer outra parte do mundo, não precisa ser padre para isso, é isso? Não, pelo contrário, a igreja cada vez mais incentiva os leigos a assumirem a missão, assumirem seu papel missionário dentro da igreja. E nós, enquanto jovens, enquanto leigos comprometidos com Dom Bosco, comprometidos acima de tudo com Jesus Cristo, vimos assumindo, dentro da nossa condição de leigo, o nosso papel missionário. E foi nesse contexto de jovem missionário, voluntário, que eu me senti convidado por Deus a ir a Angola. Eu fico impressionado, Padre Benedito, que passados 200 anos, o carisma de Dom Bosco ainda tem o poder de motivar jovens com seus 20, 22, 25 anos, a ponto de dizer, não, eu também quero seguir nessa mesma linha. O que é que tem no carisma salesiano a ponto de estar vivo, intenso, 200 anos depois? Eu acredito que a gente devia até olhar um pouco mais atrás, porque Dom Bosco segue o mesmo caminho que os primeiros cristãos seguiram, não é? De generosidade, autenticidade, porque o cristianismo é essa solidariedade, né? Você não é capaz de enxergar as necessidades do outro sem se abrir, sem realmente se abrir para isso, não é? E é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar, procurar lá na raiz em Jesus Cristo as mesmas forças para... E nós agora, através de Jesus Cristo, nos ligamos a Jesus, né? Ele que dá esse desafio no nosso coração de sermos generosos. A gente resgatou um pouco a história, o início, né? Os primeiros momentos, quando ele nasce numa situação desafiadora, de pobreza. Eu li, Dom Bosco perdeu o pai muito cedo. Sim. E quando ele perde o pai, isso tem uma influência ao longo da vida dele, quando ele diz, eu quero ser padre, mas eu quero ser pai para uma multidão de jovens que não tiveram essa oportunidade. Muitas vezes, ali no sofrimento, na dor, na perda, ele talvez tenha encontrado ali sinais da sua vocação. Tem razão. Ele, várias vezes, ele faz esse processo, né? Inclusive, ele chega a dizer, eu não quero ser padre como esses que estão aqui, eu vou querer parar e cumprimentar os jovens, eu vou querer... Então, ele passou pela experiência, né? E percebeu que podia ser diferente. Parar e cumprimentar os jovens, está querendo dizer que talvez houvesse naquela época uma distância maior entre o padre e o povo. E Dom Bosco vem romper isso. Sim. É isso? E é interessante, é uma atitude que deverá ser característica dos seguidores de Dom Bosco. Tem uma página de jornal, quando os salesianos chegaram no Brasil, não é? E nessa época, havia pouco, os jesuítas tinham saído do Brasil. E um jornal anticlerical escreve assim, esses novos padres que chegaram
são mais perigosos que os outros. Eles cumprimentam todo mundo. Eu vi um descendo a rua do ouvidor e ele parava para cumprimentar até as mulheres, não é? Porque a postura que Dom Bosco pede de quem é evangelizador é justamente essa que nós vimos aí, vocês conversando já antes de começar aqui, de ser acolhedor, de conversar, de se aproximar. Você sabe que eu fui fazer uma pesquisa, né? Porque eu sabia que vinha o Padre Beni sabe tudo de espiritualidade salesiana, eu não queria fazer feio, né, Henrico? Então eu fui fazer assim, algumas pesquisas sobre a vida de Dom Bosco e uma coisa me chamou a atenção nas memórias biográficas, que são livros que foram escritos... 11 volumes. 11 volumes sobre a vida de Dom Bosco. Uma frase lá me chamou a atenção: o coração de Dom Bosco era o coração de um bom pai de família. O coração de Dom Bosco não podia suportar que os jovens sofressem. Mas o que mais me chamou a atenção na pesquisa que fiz? Fazendo vida comum com os jovens, Dom Bosco não saía de casa, mas fazia todos os serviços e todos os tipos de serviços de casa, como padre. Pela manhã, insistia para que os jovens lavassem as mãos e o rosto. Aqueles jovens que faziam parte ali da casa que ele tinha trazido, esses jovens abandonados, né? Penteava o cabelo dos pequenos, cortava-lhes os cabelos, lavava as suas roupas, arrumava as suas camas e limpava os seus quartos. E eu fiquei pensando, era um bom coração, sim, de um bom pai de família, mas um pai e uma mãe, né? Sim. Isso me chamou a atenção, porque às vezes a gente pensa em santidade como era aquele que vivia assim, sério, isolado e rezando o dia todo. O que é que Dom Bosco fazia? Cortava o cabelo daqueles meninos abandonados, lavava as suas roupas, arrumava as suas camas e limpava os seus quartos. Memória biográfica, um dos livros, o livro 5. Impressionado, Beni. É verdade, né? É alguém muito próximo, né? Muito próximo mesmo. E certamente isso foi esses meninos que ficaram com ele no começo foram os seus parceiros na constituição da congregação depois, né? Congregação Salesiana. Porque esse mesmo Dom Bosco que fazia tudo isso já escrevia. Ele tem mais de 300 títulos publicados. Ele escrevia muito. Né? Há uma história que ele dormia, me parece que 4 horas por noite no máximo, é isso? Né? Exato. Henrico, passados 200 anos, eu destacando aqui você como um jovem e esse jovem que... Você tem namorado ou não? Tenho namorada. Tem namorada. E nesse caso, por exemplo, você acha que ela também vai ter esse espírito que você tem? Ou nesse momento você diz, não, mas isso aí é uma coisa pontual para a minha vida, esse ser missionário, o desejo de rodar o mundo, é só para agora? Ou será que você e ela vão construir algo assim para o futuro? Isso a gente precisa conversar ainda. Mas, de qualquer forma, o desejo de viver no voluntariado, viver na missão, é algo que eu tenho para o meu projeto de vida. Se vai ser uma missão, né, como diz na igreja, ad gentes, uma missão além fronteiras, uma missão para fora, ou se eu vou levar esse espírito missionário para o meu dia a dia, num outro tipo de trabalho cotidiano, ou no meu emprego, enfim, e fazendo trabalhos voluntários dentro da cidade onde eu morar, isso é algo que ainda vamos definir e vamos dialogar. E vamos deixar que Deus vai saber como fazer. Então essa foto é de um trabalho que a gente faz de pastoral de rua. É um trabalho principalmente voltado para crianças que são expulsas de casa. Em Angola, infelizmente, ainda há muita crença na magia, no feitiço. Então quando a criança é acusada de ser autora do feitiço, sempre, claro, injustamente, mas a criança, por seu elo fraco ou o idoso, é acusado de ser o autor de um fenômeno inexplicado, uma morte, um acidente, essa criança é violentada e muitas vezes expulsa do lar. E aí vai para as ruas. E os salesianos em Angola, diante dessa realidade muito dura das crianças e dos jovens, adolescentes e jovens, tentam dar uma resposta a isso. Aquele trabalho de pastoral de rua que a gente viu na foto é o primeiro passo, é a semente aí, como a gente brinca, está semeando o amorevolezza. Depois o Padre Benedito acho que vai explicar um pouco sobre isso. Para depois, pouco a pouco, ir tirando essa criança da rua, levar para internatos nossos, para todo o processo que vai até a educação profissional e a construção da autonomia daquele jovem.
Eu estou pensando, Padre Benedito, o quanto é difícil ir para uma outra cultura e muitas vezes tentar entender, compreender essa cultura, respeitar essa cultura, não? Incrível, né? Essa situação de imaginar que a criança é a causa dessa magia negra, e funciona desse jeito mesmo, né? Eles não têm defesa, né? Agora, quando você fala de cultura, é impressionante as culturas que nós temos mesmo no Brasil, né? O jovem tem uma cultura, as tribos jovens têm outra cultura. Então, precisa de muita humildade para você se aproximar dela, reconhecer os seus valores, né, e dialogar com essa cultura. É um desafio muito grande. Márcio Pacheco, está valendo a pena, não está? Falei para você esperar, mas valeu a pena. Eu ouvindo esse relato do padre e do Henrique, eu não sei se eu tenho inveja ou medo de ter feito pouco ainda na minha vida. Eu fico preocupado porque, não só ouvindo essa história de Angola, mas a história de que, de fato, muitos inocentes são violentados o tempo inteiro porque alguém do outro lado não entendeu que há neles um Deus verdadeiro que está vivo, né? O padre falou bem, no Brasil isso também acontece. Nos grotões acontece. O maior número de estupros do Brasil é feito dentro de casa. É feito por pai e por padrasto. Isso é no nosso país, não é longe daqui. Então é essa sociedade que ainda, e de algumas pessoas que ainda não entenderam que é preciso que se encontrem com Deus de verdade para mudar essa realidade. Né? Noite especial. Lindo esse trabalho de vocês. Noite especial no Tribuna Independente, noite de reflexão, de aprofundamento, de tomada de consciência. Você me disse assim que não pode cantar mais música do CD porque ainda não foi lançado, mas eu vou pedir para você cantar e agora vou desafiar aqui publicamente cantar uma música do CD novo. Pode ser? Pode. Agora pode. Eu vou cantar essa música, acho que tem muito a ver com essa história e eu vou oferecer essa música em especial para esses meninos e meninas lá de Angola, em homenagem a esse um ano maravilhoso que esse jovem deu para Jesus Cristo. Vamos lá. Quem poderá tirar de mim esse amor consolador? O que será maior do que o olhar de Cristo em minha vida? A tribulação, a dor e a enfermidade podem ser sinais de que o caminho não tem volta. Mas levanto ao céu o meu olhar e contemplo o grande amor. És o meu amado, és o meu amor, és tudo que tenho.